Pronto, pessoal, voltamos aqui com a nossa aula. Eu sei que a aula de SUS, ela realmente tem esse caminho, mas a gente precisa fazer essa revisão antes de respondermos algumas questões, tá certo? Então, é importante que o aluno entenda do que se trata o SUS e eu gosto de falar mesmo, né? Muitas das vezes vocês não têm essa noção em sala de aula, não têm essa vantagem de entender mais sobre o SUS, de se apaixonar pela história do SUS, e aí fica mais difícil você compreender as questões que estão lá para você resolver. Então, eu prefiro que o meu aluno ele tenha esse conceito aqui comigo, tendo essa aula de revisão aqui, porque é importante para que você consiga ali ampliar mais os seus horizontes na hora da prova, tá certo? Então, vamos lá. Em se tratando das modificações, nós vamos conversar um pouquinho. A lei teve algumas modificações. Algumas, não muitas, das modificações estão inseridas nos artigos diante da nossa condição aí de interpretação. Dentre deles, alguns artigos falavam, por exemplo, que a recuperação de saúde, por exemplo, de um paciente com HIV. Um paciente com HIV, por exemplo, tá? Tuberculose, dentre outras doenças, eles são pacientes protegidos diante ao SUS, tá certo? Diante da comunidade. Então, obrigatoriamente, são pessoas que não precisam e não devem ter sua identidade, estou dando um exemplo, sua identidade exposta. Então, aconteciam algumas situações de agravos nessa situação, inclusive com pessoas que trabalhavam, né, nos direitos, nas condições públicas, e isso fugia aí da proteção e promoção de recuperação da saúde do paciente. Porque não é que ele esteja com uma doença ali que não tem cura até então, né? Que ele não esteja em promoção da saúde. É uma situação de proteção e promover a saúde dele enquanto ele tem a sua identidade é, favorecida. Ninguém é obrigado a sair, por exemplo, na sua teste escrito, sou portador do vírus HIV. Isso é só para que vocês entendam sobre isso aí, né? Então, existem algumas situações de promoção à saúde que tem esse lado, né, mais psicologicamente falando, né? Porque quando você tem uma grávida de uma doença e você tem uma situação das pessoas não sabem ainda a questão, a cultura, né, de como se proteger dessa doença, que ela pode pegar de qualquer forma, então é por isso que usa-se essa proteção da identidade do usuário. Então, nós vamos aprender por que algumas existiram, né, ou modificaram algumas condições dentro das disposições gerais do artigo 1 ao 4, tá? Então, dentre eles, dá outras providências, né, da recuperação e promoção, e também dentro do regulamento da regulação de correspondentes à saúde, lembrando que a saúde é um direito fundamental de todos, que toda a condição é indispensável, que todos tenham a redução dos riscos de doenças. Nós estamos aqui resumindo a Lei 080/90, tá? É obrigação do Estado, dever de não excluir nenhum tipo de pessoa, e essa pessoa é a pessoa que está em tratamento e também a sua família, as empresas e a sociedade, como promoção, proteção de forma igualitária e que todas as pessoas têm o mesmo direito. Isso é fato, tá? Por isso que nós estamos falando da Lei Orgânica da Saúde. Ela tem esse dimensionamento. É proteção de todos, obrigação do Estado, tá? Que você não esteja inserido em uma situação de risco, de doença. E essa doença não é só caracterizada por uma doença física, tá? Mas também uma situação de saúde como um todo. Dentre elas, educação, lazer, cultura e tudo mais que a gente já aproveu com relação a isso aí. Por isso, nós estamos falando da Lei Orgânica da Saúde, tá? É, existem alguns fatores que são determinantes e condicionantes a você ter uma saúde comprometida. É ou não é? Existem algumas situações que, obrigatoriamente, você fazendo diariamente, querendo ou não, elas vão te condicionar para que você tenha uma boa situação de saúde. Mas existem também fatores que são condicionantes e determinantes para que você tenha uma saúde não tão boa assim, não favorecida. Dentre eles,
a alimentação, o meio ambiente, a educação, a atividade física, a renda. Porque uma pessoa que trabalha, um trabalhador que não tem condições de sustentar sua família, que tipo de agravo de saúde ele vai ter? No mínimo, uma saúde mental comprometida, né? Uma pessoa com ausência de atividade física, não tenha condição de ter uma atividade física, seja ela por menor que for, né, que seja, ela vai ter também uma predisponibilidade para uma hipertensão, para uma obesidade, né, dentre outras doenças. Então, a moradia, o saneamento básico, ele vai contribuir para que a pessoa também tenha uma ausência de saúde, né? O transporte vai contribuir o quê? Para que a pessoa não tenha eficácia no seu tratamento, porque não vai ter meio de transporte para ir tratar da sua doença, então, dentre outros. Então, por isso que nós falamos de um conjunto de ações voltados à saúde que são das tripartites. E quem são essas pessoas? São os gestores, que é o Estado como um todo, responsáveis aí de forma ativa no SUS para ativar a ação e a saúde dessa pessoa, que é as leis, que são os federais, estaduais e municipais, ou seja, o presidente, o seu governador e o seu prefeito. Então, todos eles estão movidos em uma só participação de caráter complementar para promover saúde. Isso aí eu tenho certeza que você já atribuiu na sua mente. Uma outra coisa que eu quero que você entenda e resuma é que o SUS ele é visado de uma forma complementar total da saúde. Eles são ações de serviço de saúde. Ele não é só a questão do promover em saúde, trazer um paciente a um atendimento médico, mas é também o serviço prestado dentro de uma organização ou uma instituição, que seja ela administrada ou direta ou indiretamente, pelos poderes públicos. Então, os órgãos federais, estaduais e municipais, eles são responsáveis para instituir essa formulação de saúde pública para o usuário, tá? Então, fazem parte dessas instituições, né? Todas essas instituições estaduais, federais e municipais, e além delas, também a qualidade do controle de tudo isso aí, que é através da pesquisa, produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e equipamentos que vão fornecer uma saúde como todo para o paciente. Então, tá bem claro isso aí. Resumindo, a legislação, né, a lei 8.080, uma lei contribuindo aí para você de forma bem clara, que é um conjunto de ação voltado para tudo isso aí. Então, isso você não pode esquecer, ok? Então, como é que eu faço para identificar, né, quais são os meios que determinam o que pode complicar a ação dessa lei, né? Então, eu tenho alguns objetivos do SUS que fazem o quê? Para que a lei funcione, para que a lei dê tudo certo, para que a lei vigore de acordo com o que eu quero, eu tenho alguns objetivos. E quais são esses objetivos da lei? A gente falou de uma forma bem rapidinha na aula anterior, mas hoje nós vamos condicionar de forma que você aprenda realmente cada um deles. Um dos objetivos é a identificação. Além da identificação, eu vou divulgar. Por quê? Porque não vai ficar guardado. Os gestores, eles não podem guardar aquilo para si, eles têm que investigar e divulgar de forma que todo usuário tenha direito a saber. Por exemplo, a Covid. Todo mundo precisou saber que precisava se proteger de máscaras, lavar as mãos, higienizar as mãos, não é isso? Porque é um vírus letal. Então, eu preciso, como objetivo, identificar os fatores que determinam a condição de saúde do paciente e também divulgar. Esse é um dos objetivos primordiais do SUS. Um outro objetivo é formular políticas de saúde. O que é isso? O que é formular essas políticas de saúde? É uma organização. Eu tenho a promoção de saúde, né? E eu tenho a doença, e aí eu vou promover no campo, né, social, dentro dos dispostos do artigo 1º até o 2º, que é lei do Estado, obrigatoriamente promover projetos, formas de restabelecer a saúde desse paciente. Em se tratando do Covid, por exemplo, eu tinha a internação, né? Eu tinha o controle do agravo da doença,
as medicações que eram propostas para ele. Então, tudo isso ali é uma forma política de promoção e qualificação da saúde desse paciente. Uma outra forma também é promoção, além de formular, porque eu promovo quando eu formulo. O que é formular? Um dos objetivos é planejar, né? Então, eu identifico, eu planejo, eu formulo, e aí depois eu promovo essa ação por meio da proteção, recuperação, né? Eu tenho a interação e integração de todos na assistência à saúde com as atividades que também previnem os agravos dessa doença. Então, ponto. Identificado os 3 objetivos mais importantes ali do SUS, que vai cair na sua prova e você não pode deixar passar. Identificação, formulação de políticas de saúde, ou seja, promover, né, os planos estratégicos de saúde, e também a assistência, está em assistência na promoção, proteção e recuperação da saúde, ok? Como é que eu faço isso? Como é que esses objetivos, eles acontecem? Como é que eles podem realmente ser eficazes? De forma que a vigilância sanitária, né, por exemplo, ela vai, dando um exemplo aqui da vigilância sanitária, né, ela vai fazer as ações capazes de eliminar, né, os riscos de saúde. Então, quando eu falei que você está no meio de uma praia, você resolveu, com sua família, realizar um piquenique numa praia. Então, nessa praia, vão ter algumas pessoas vendendo o quê? Batata frita, né? Vão estar vendendo também camarão, né? Que são os frutos do mar. E aí você é alérgico. Você é alérgico a frutos do mar. Você acredita que aquele óleo que está ali sendo vendido, a batata frita, ele vai ser trocado quando você diz assim, olha, eu sou alérgica a fruto do mar, eu quero batata frita. Você acha que eles vão trocar o óleo que está ali inserido e que também fritou aquele camarão para te beneficiar? Muito provavelmente não. Então é aí que entra a vigilância sanitária, que vai compreender aquilo que fomentou e eliminar os riscos de saúde de uma pessoa que está na praia, né? Por exemplo, o meio ambiente, como ele pode trazer alguns tipos de doenças, né? Nós temos aí a oferta de uma grande demanda, por exemplo, nós, há mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos a quantidade de carros que nós temos aqui hoje em dia na Grande Natal, né? E aí, nós trazemos, então, para o meio ambiente algo que há 20 anos não tinha, que é o quê? Uma situação, né, com mais carros, nós temos ali algo mais sujo, né? E então nós não temos mais aquele ar limpo como nós tínhamos de 20 anos atrás, nós já temos uma poluição maior. Então, o meio ambiente também é uma situação de alto risco em promoção à saúde da doença, como, por exemplo, as DLPO6, as alergias, né, que existem aí. A produção de circulação de bens, né? Então, é importante entender toda a demanda da questão da sociedade, do meio econômico, né? Da vantagem de você estar atribuído e ser inserido no conjunto de entender que o seu dinheiro ele está partindo para você fazer uma compra, mas que você não está sendo roubado mesmo nessa compra, mesmo que um roubo, né, ali mascarado através de uma como é que eu posso dizer, meu Deus, o nome não veio à mente, você compra algo e aí o valor está altamente assim fora do normal, né? Então esse dinheiro ele precisa estar circulando, mas ele tem que estar circulando de uma forma limpa, né? E dentro da prestação de serviço de interesse à saúde, o que é isso? Você é um prestador de serviço, mas é um prestador de serviço em quê? De interesse da saúde. Você, contratado pelo Estado, está ali de uma forma que está sendo contratado, o seu dinheiro é público, o seu salário vai ser público, você vai trabalhar para o seu público, você, então, é um prestador de serviço, mas com interesse em quê? Na prestação de qualificação de serviço e melhorias da saúde do seu paciente. Dentre isso,
A vigilância sanitária, ela também abrange outras questões, como o consumo, né, de forma direta ou indiretamente, de processo de produção como um todo. Então, quando você tem essa prestação de serviço, você está relacionando isso diretamente à sua saúde. Então, é importante que você, enquanto cidadão, observando uma dessas situações de agravo, como eu acabei de falar na situação da praia, você faça uma citação na ouvidoria, porque isso faz parte de um controle de saúde pública, tá? E muitas das vezes você desconhece que tem que trabalhar junto com a vigilância sanitária, né? A questão do dinheiro, de uma compra está com um valor exorbitante. Aí entra o PROCON, entra a questão de vigilância, o quê? Da fiscalização do consumo que você está fazendo, de uma alta demanda ali que você está se sentindo lesionado, tá? Então, isso também faz parte do controle de vigilância de saúde, tá? Quando se fala da vigilância epidemiológica, eu estou falando das ações ali que proporcionam, né? E estão promovendo e detectando a prevenção de qualquer tipo de mudança ou de fatores ali que vão providenciar ou implicar na saúde do indivíduo ou do coletivo. Por exemplo, Covid. Então, o Covid foi acionado, né? Todo mundo descobriu, todo mundo viu, então se tornou uma pandemia. Então, nós tínhamos ali uma pandemia, e essa pandemia, ela foi o quê? Ela foi tomada conhecimento, ela foi detectada e ela foi, de alguma forma, realizada uma prevenção para que aquelas pessoas, de forma individual e no coletivo, não fossem agravadas. Então, de forma individual, como essas pessoas receberam a proposta de uma prevenção? Através da vacina. Então, a vacina, ela veio de forma o quê? Individual, né, para fazer um fator condicionante de prevenção à doença COVID, né, ao vírus da COVID. E a forma coletiva é como essa vacina, ela vai ser ofertada para um todo. Você concorda que por mais que você não tenha tomado a vacina, o meio como um todo, a maioria das pessoas estando protegidas, ela tem um fator condicionante coletivo. Porque se você tiver dentro de, vou botar aqui 10 cabecinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas, né? Dessas 10 pessoas aqui, 2 não foram vacinadas. As outras, elas estão vacinadas. Aqui, todas vacinadas. Você tem uma proposta de seguridade e proteção muito maior. A probabilidade dessas duas pessoas se contaminarem ou se autocontaminarem ou se multiplicarem a doença vai ficar só entre elas duas. Porque essas pessoas aqui vão abater. Se essa pessoa que está contaminada aqui com o COVID passou para alguém que está vacinado, essa pessoa que vai entrar em contato com alguém que está vacinado, então não passa uma para o outro. Então, ela torna isso aqui o quê? Muito mais resistente, né? É muito mais difícil a transmissibilidade. Então, isso é trabalhar o coletivo. Por exemplo, uma outra vacina, a polio. A polio, né? A poliomielite é um tipo de vírus também, e é um vírus que está o seu habitat é o estômago, tá? Ela está ela atinge o estômago, né? Do paciente, no caso da criança, né? Então, a polio, ela vacinam-se as crianças, né? Agora mudou a questão da estratégia, mas a situação é a mesma. Então, eu não tenho a vacina oral, por quê? Porque a vacina está saindo já de rota, graças a Deus, vamos dizer assim. Mas olha só, quando eu vacino uma criança intramuscular com a poliomielite, ela está imunizada de forma o quê? Um controle individual. Quando a criança faz a polio, né, de forma via oral, ela está também se vacinando de forma individual, mas protegendo o coletivo. Porque a transmissibilidade dela não é através das gotículas, né? Então, eu já vacinei meu filho intramuscular, ele está vacinado nas doses individuais, agora ele vai proteger o coletivo,
participando das campanhas, como era, por exemplo, e de forma oral, fazendo com que todas aquelas crianças que muito provavelmente ali inseridas no círculo dele da escolinha, que não foram vacinadas, ele não vai transmitir, porque ele também está com a vacina em dia. Então, ele não transmitindo, se tornando inativo esse vírus dele, mesmo as crianças que não estão vacinadas, elas não vão ser ofertadas com a poliomielite. Então, mesmo aquelas que não foram vacinadas, de forma coletiva, elas estão sendo protegidas. Então, esse é um conjunto de ação também promovido pela vigilância epidemiológica através do SUS, promovendo e controlando as doenças e seus agravos, tá certo? Então, é importante nós entendermos essa demanda para começar a desmistificar algumas dos destinos, né, da vigilância epidemiológica e alguns dos artigos que foram modificados e que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Então, as ações de vigilância epidemiológica, né, que são promoções da saúde do trabalhador e também recuperação da saúde, nós já falamos delas, são ações de serviços públicos e que são contratados e conveniados integrados no SUS, para desenvolver as diretrizes dentro da Constituição Federal. Então, universalidade, nós já entendemos que é um direito de tudo e de todos, todos têm acesso. A integralidade da assistência, ela está ainda aqui, dentro da Seguridade, no artigo 7º, sem nenhum comprometimento, de forma contínua, né? Trabalhando ainda os preventivos e curativos, ou seja, nós temos ali uma situação a mais, né, de trabalhar o preventivo e curativo, é fazer com que essa pessoa ela tenha o tratamento que ela precisa e também ela procure até encontrar a cura, né? Então, eu vou trabalhar o indivíduo como um todo e também de uma forma específica, trabalhando a sua família. Eu tenho aqui a preservação da autonomia das pessoas. Olha só que coisa interessante, que foi atualizada, né, aqui para a gente. O que é isso? A integridade física e moral, tanto da pessoa como você como trabalhador. Você tem direito a ter a sua integralidade física preservada. Você sabia que se você for em público, né, em público, for assaltado, se você receber algum tipo de admoestações ou uma pessoa te machucar, você tem o seu direito de autonomia de preservação dentro da defesa de seguridade social. Então, você pode, inclusive, acionar o Estado, né? Então, nós temos aqui uma nova ênfase nessa lei, nessas obrigatoriedades, tá? E dentro da igualdade da assistência e saúde, sem nenhum tipo de preconceitos, e aí entra o quê? A LGBT, e WC, né? Então, nós temos as pessoas que têm a sua dinâmica, o seu comportamento, que não vai afetar o seu caráter, e ela tem todo o direito a ela se reconhecer, entendeu? Se autoconhecer como uma pessoa que veio ao mundo e não se reconhece como o sexo que ela foi atribuída. Então, esses preconceitos não são privilégios de nenhum tipo de pessoa. Então, nós não temos o direito de ter esse preconceito. A pessoa tem a igualdade, mesmo que ela decida ter ali uma situação do sexo diferenciado daquilo que ela propôs e que ela nasceu. Ela não se vê como aquela pessoa. Então, é um direito dela ter também como igualdade social dentro dessas questões. Direito de informações à pessoa assistida. Você tem direito, né, a entender o que está acontecendo com você. Hoje eu recebi uma ligação de uma colega minha que ela foi ao médico, recebeu uns exames e ela estava sem entender, porque o médico não falou nada, que ela tinha que repetir os exames. Aí eu disse a ela que não era nada demais, que se tratava disso e aquilo, e ela disse o seguinte: mas os médicos não falam nada. Ela desconhece que tem esse direito e que tem essa obrigatoriedade médica de que seja esclarecido para a pessoa assistida tudo aquilo que está sendo feito para ela. Então, nós temos aí uma nova regulamentação para com isso também. Divulgação de informações com relação a tudo que for utilizado, né, em potencial do serviço do seu paciente. Se você fez um tratamento quimioterápico, qualquer que seja, você tem o direito de saber quanto foi gasto com você,
quanto e quais as medicações que foram utilizadas no seu tratamento. Isso faz parte de esclarecimento, né? De forma que você entenda de forma clara o que foi usado para o seu tratamento. Utilização da epidemiologia, para o quê? Por prioridades, né? De recursos e orientar com relação a programações. Por exemplo, você vai trazer uma ação e ali você vai entender aquela zona, se faz parte, né? Se é de forma. Se a zona a leste, por exemplo, teve uma chuva muito forte, umas tragédias, algumas pessoas perderam uma casa. Então, faz sentido você fazer qualquer tipo de ação naquele momento ali que não seja ideal para favorecer aquilo ocorrido. Então, é importante essas divulgações serem realizadas por meio de quê? Da mídia. Nós, enquanto usuários do SUS, nós temos direito a tanto colocar em mídia como assistir na mídia tudo que aparece com esclarecimentos sem, de forma alguma, que ela seja imputada, que ela seja escondida. Você tem direito, enquanto usuário, a entender o que está sendo ofertado no meio do serviço público e também com as informações que estão sendo categorizadas, assim também como as programações epidemiológicas. Se existem determinadas doenças e agravem determinados componentes da sua cidade, você precisa entender o que está acontecendo, que agravos são esses, né? E o que está sendo feito para estabelecer ali uma melhoria naquele atendimento, tá? Participação da comunidade sempre teve, porém agora nós temos uma político-administrativa, ou seja, ela também descentraliza os serviços, tá? E também a regionalização. Essas pessoas têm direito, de forma executiva, a participar de tudo que for atribuído às ações de saúde, tanto no meio ambiente como da forma do saneamento básico. É por isso que as pessoas hoje em dia, por mais que elas desconheçam, né, a questão de políticas de saúde, elas estão mais ativas na mídia, elas têm um buraco ali no meio da sua casa, ali perto da sua casa, do esgoto, elas já ligam logo para a internet, já manda ali uma investigação, porque elas estão mais conscientes de que elas têm direito, enquanto participação, né, pública, elas têm direito, como comunidade, entender que faz parte também do elo político-administrativo. Ele é direcionado de forma única, mas ele também tem ênfase o quê? Descentralizado. Eu posso direcionar uma assistência da participação da comunidade como um todo e também direcionar a descentralização, né? É aquele elo que a gente falou, né? Que não conseguiu tratar o paciente aqui como um todo, então entra o usuário aí fazendo o seu tratamento fora, tá? Aqui foi só uma resolutiva para que vocês decorem mais isso aqui, tá? Aqui a gente já falou com relação aos órgãos e recursos financeiros, né? Como é feito todas essas regulações, a capacidade e a resolutividade de toda essa duplicidade que é feita com relação ao fator das doenças e toda essa demanda financeira que é feita para arrecadar através do Distrito Federal, né? Prestando contas para os estados e os seus municípios. Então, nós temos uma forma o quê? Integralidade. E aí, isso aqui é campo de batalha de concurso público, né? Integralidade, universalidade e equidade. Nós temos aqui alguns princípios, lembra? Do SUS, tá? Cai muito em concurso e muito deixa a desejar, porque as pessoas desconhecem. Então, como é a integralidade? Eu tenho toda uma articulação contínua, toda uma ação, toda uma forma preventiva e curativa dos indivíduos, sejam eles individuais ou coletivos, para cada caso, em todos os níveis de complexidade daquele paciente. Eu vou assistir esse paciente como um todo. Se esse paciente tem um câncer, ele vai ter que ser vão ter que ser feitas as condições de cura para esse paciente, o tratamento. Esse paciente vai estar inserido no âmbito geral de coleta de exames, transferência para as unidades de integralidade, para que ele possa ser assistido como um todo. Então, esse é uma articulação que nós não tínhamos nem na era Vargas, né, quando começou tudo.
As pessoas eram assistidas o quê? Somente aquele ponto de doença. Agora não. As pessoas têm um desmembramento, né? As pessoas são assistidas como um todo, de forma integral. Tanto o indivíduo, não esqueçam disso. Quando se fala de integralidade, eu estou falando de indivíduo também. E estou falando das suas famílias como um todo. Por quê? Porque faz parte da cura, do processo de tratamento do paciente, a família está envolvida. Quando eu falo da universalidade, eu estou falando que todos têm acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Mas, professora, a senhora falou que a integralidade também é. Mas quando eu falo da universalidade, eu estou falando do mundo um todo, inclusive aquele que não tem doença. Doença o quê? Patogênica, né? A patogenia. Então, quer dizer que uma pessoa, na universalidade do SUS, ela tem direito ao quê também? A educação. Então, como universalidade, pode cair um conceito de uma criança que está na idade escolar e ela não conseguiu matrícula em uma escola pública. Onde está a universalidade, né? Lembra que o SUS não é só a ausência da doença, mas também o direito da educação. Então, é como um todo. A universalidade, ela cria todo o aspecto de saúde da pessoa em todos os níveis de assistência, tá? Então, é individualidade e universalidade para todos. Já a equidade é um conceito, né, de condições da saúde, da piora da doença da pessoa ou não. É a pessoa com mais vulnerabilidade e risco, elas têm mais credencialidade, né, e prioridade na atenção do SUS, e são as pessoas que têm mais possibilidade de atingir aí uma necessidade de clínicas mais graves. Então, elas são atendidas mais rapidamente, requerem mais investimentos do que as que de forma mais estruturada. Então, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento, tá? A questão da equidade, né? Uma pessoa que está em tratamento com hipertensão arterial, ela requer menos investimentos estruturais do que uma pessoa com câncer, né? Uma pessoa com hipertensão arterial, ela vai ter o quê? Um controle através de medicamentos antihipertensivos, não é isso? Alguns medicamentos. Ela vai precisar de um auxílio na unidade básica de saúde para intervir e verificar os seus sinais vitais. Já uma pessoa com câncer, ela vai precisar de um internamento. Todos os protocolos de internamento, ela também vai precisar de uma quimioterapia, uma QT, uma radioterapia, tá? Ela vai precisar de alimentos exclusivos na oferta do seu internamento, não é isso? As medicações que são diferentes das quimioterapias são também de forma equitária muito mais caras do que um paciente hipertenso. Então, isso para o SUS é um paciente que ele vale mais, é um paciente que ele vai gastar mais. E ainda tem as condições e as questões, né? Mais o que terciárias. Lembra que a gente falou da terciária? Que é aí onde que eles vão estar ofertados o quê? As ofertas de exames específicos. Então, tem exames que o hipertenso vai fazer exames laboratoriais, no máximo, tá? Ou uma questão de um exame que ele não faz pelo SUS em algumas situações, mas o hipertenso pode fazer um mapeamento, né? Ali no máximo que ele vai fazer para restituir sua saúde. Numa maior gravidade, esse paciente vai utilizar uma bomba de infusão, né, para fazer uso de uma medicação de controle. Isso é o máximo que o hipertenso vai fazer. Já uma pessoa com câncer, seus exames são muito mais específicos, muito mais caros. Então, entre um e o outro, quem é que tem a equidade ali para que eu tenha que atender? Qual é o que tem a maior vulnerabilidade de risco? Porque o risco do paciente com câncer que não está em tratamento, ele pode perder a vida em pouco tempo. Em hipertenso, ele vai ter o tratamento. Se ele não tiver uma oferta de tratamento, ele é potencial risco. Mas no momento entre quimioterapia e hipertensão, o paciente da quimioterapia, ele vai ser um tratamento muito mais prolongado. Então, ele é um tratamento mais vulnerável, tá?
Ambos são tratados da mesma forma, de forma integral, de forma universal, os dois vão ser assistidos, tá? Mas dentro da equidade, eu vou observar aquele que tem maior probabilidade de risco de vida iminente. Agora, em uma situação, em se tratando do hipertenso ser atendido, por exemplo, em uma UPA, aqui eu tenho um outro caso, e aí eu tenho um paciente que está com câncer, mas ele foi até a UPA já em tratamento, aí está com uma cefaleia intensa, mas seus sinais vitais estão ok, e o hipertenso está 190 por 120, nesse caso, a equidade já passa pelo hipertenso, porque eu estou promovendo uma atenção rápida, uma atenção emergencial. Então, você concorda que essa questão da equidade também é uma situação de você observar a vulnerabilidade dependendo do momento, da circunstância? É você observar no concurso como está ali qualificado para você a demanda daquela história clínica que vai estar relatada na condição ali da sua questão. Então, é importante você entender piora da situação, investimento que vai ser estruturado, aquele quadro mais agravante, né, que tem a necessidade e prioridade e que deve ser atendido mais prontamente. Em uma situação de secundária, nós temos aí o câncer, que ele vai ser atribuído para assistência prioritária, ele tem mais vulnerabilidade de risco, mas em se tratando de uma situação na UPA, se ambos estiverem com os sinais vitais um menos alterado que o outro, você já concorda que o hipertenso vai ter que ser atendido com mais prioridade, porque ele pode ter um AVE, né? Um acidente vascular encefálico. Já o tratamento com câncer, ele pode estar tendo uma cefaleia por conta da situação quimioterápica, né? Então, você tem outra questão de viabilizar um atendimento ali igual para com os dois, mas com equidade, priorizando aquele que tem mais necessidade, tá? E aí os direcionamentos do SUS, mais uma vez, a gente tem o Ministério da Saúde junto com a União, né, que é do Distrito Federal, que demandam para os seus órgãos equivalentes dos estados, por exemplo, aqui lembrando o RN, para vocês lembrarem, e os municípios aí, que são os equivalentes aos órgãos municipais do seu estado, tá? Aqui se tratando Natal, por exemplo, tá? Só para a gente lembrar. Mais uma forma de vocês entenderem os níveis de complexidade, aqui a gente colocou dentro das regiões algumas complexidades que existem, né, em meio ao nosso país. Nós temos a alta complexidade em uma boa desvantagem aqui, né, pela nossa corzinha. Por quê? Porque é feito um mapa de regionalização, hierarquizando aquilo que for mais importante dentro da equidade, quem é prioritário a atendimento, por exemplo. Na época do Covid, ou uma pandemia, vamos dizer a pandemia, vamos falar do barbeiro, né? Então, onde existem mais as incidências? Quais são as necessidades de alta complexidade? São aquelas regiões que são mais, tem mais a probabilidade do vetor. Então, é trabalhado o nível da regionalização para, com hierarquização, eu atender prioritariamente aquelas pessoas que moram naquela região. Por isso que é fácil, dessa forma, você entender, quando de forma geográfica, você observa os níveis de assistência que tem a prioridade no atendimento com a necessidade de hierarquia. É por isso que, geralmente, nós utilizamos, né, o meio específico da estatística para, dentro da geografia,
estatisticamente, a gente observar quais são os estados, quais são as regiões que são mais afetadas com as chuvas, quais são as regiões que são mais afetadas com Aedes aegypti, e aí nós vamos utilizar a regionalização para descobrir esses setores e, hierarquizando cada um deles, observar quem são os atendidos prioritariamente. Então, a gente trabalha com micro-regiões, a gente trabalha com regiões de macro-regiões. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou tratando uma doença e aqui é uma escola. Vamos dizer que aqui é uma escola, tá? Vamos colocar aqui a escola FCR. E aí, eu vou tratar uma macro-região da FCR. O que é a macro-região da FCR? É a escola toda. São todos os componentes dessa escola. Fazem parte da macro-região. Quando eu falo de micro-regiões, eu falo das salas de aula. As salas 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, entendeu? Várias salas são, então, micro-regiões. São aqui como se fossem os municípios e a FCR como se fosse o estado. Então, quando eu faço essa zona de territorialização, eu estou tendo informações de largo, né? Em largo medida, que são as macro-regiões, e também as regiões mínimas, que são as micro-regiões. E aí fica mais fácil eu conseguir centralizar o atendimento desses pacientes dentro da hierarquia. Porque vamos dizer que na FCR, foi denunciado que existem lá vários alunos com gripe suína. E aí foi realizado uns exames e tudo mais, e foi diagnosticado que dentro da macro-região, apenas a sala 1, a sala 3 e a sala 4 existem pessoas com gripe suína. E aí eu tenho mais outras salas, ó, a 2, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, sem ofertas de gripe suína. O que acontece? Eu descobri que as zonas de micro-regiões que tem gripe suína é a sala 1, então eu vou pintar ela demograficamente, a sala 3 e a sala 4. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou priorizar essas 3 salas, eu vou priorizar ela no atendimento. Então, eu vou trabalhar como? De forma hierárquica. Dentro da forma hierárquica, eu vou potencializar o atendimento, primeiramente, dessas 3 salas, para que elas não contaminem as demais salas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui promoção de saúde, eu vou deixar essas pessoas em quarentena, eu vou providenciar vacina, né? Eu vou fazer toda uma situação hierárquica dentro do projeto de saúde, das regiões que eu coloquei como micro-região, né? Para que essas pessoas não multipliquem, não transmitam essa doença para as demais salas. Então, hierarquicamente, eu priorizei as salas que estão contaminadas. Isso é a forma, né, hierárquica de trabalhar e de você potencializar ali aqueles que têm maior necessidade no atendimento, tá certo? Então, essa é a forma hierárquica de você fazer com que as soluções elas aconteçam dentro da demanda do atendimento do SUS, tá certo? E aí, para que isso aconteça, existem as comissões intersetoriais, que elas trabalham por setores, setores de alimentação, de saneamento básico, lembra que a gente já falou, de recursos humanos, ciência e tecnologia, tudo isso vão andar juntos para que eu tenha um maior provimento de trabalho e de atenção a todas essas setorizações. Então, por isso que o SUS ele é bem esquematizado dentro das suas formulações, para que cada uma dessas articulações políticas trabalhem com programas
de comissões intersetoriais e abranjam o maior número possível para que todas essas pessoas sejam ofertadas no atendimento. Todas elas dentro das comissões permanentes e integradas do serviço de saúde e também nas instituições de ensino profissional. Aonde? Na UFRN, onde se fazem as pesquisas científicas, né? Demográficas, para ver as pessoas que estão, por exemplo, ali mais ofertadas de determinadas doenças. Então, nós utilizamos as instituições profissionais superiores de saúde para realizar as pesquisas científicas. E isso são o formato de educação continuada, que também é um dos recursos do SUS, tá? Porque ele trabalha junto com a relação da pesquisa científica, lá no artigo 14, dentro do nosso parágrafo único da Lei 8080/90. É por isso que eu sou um tipo de professor que eu amo trabalhar a pesquisa científica do meu aluno, amo fazer com que ele pesquise, amo fazer com que ele conquiste suas notas. Então, eu faço muita pesquisa de campo, muita pesquisa de sala de aula, para eles pesquisarem, para que eles entendam mais como funcionam essa demanda de entendimento e de pesquisa mesmo, para que eles se acostumem, se habituem mais com o elo, né? Ali nós temos as CITES, que são o quê? As questões do financiamento, né? Que são os representantes do Ministério da Saúde, e temos também as CITES, os representantes do CONAS e dos CONASEMs. Eles estão representando todo o conceito dos CONSEMs, tá? Então, nós vamos falar isso aqui na nossa próxima aula, porque nós já entramos em outro colegiado, para que vocês não fiquem muito, né, ansiosos e percam o foco. E agora nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Vamos parar aqui nessa aula, tá? Que é a aula da página 17, tá certo? E aí, a gente já está quase finalizando essa partezinha aqui, que é a que nós vamos finalizar na próxima aula. E vamos fazer o resumão. E eu vou transmitir para vocês agora umas questões para que vocês consigam resolver. Eu vou dar meia horinha para vocês tentarem resolver essas questões. E depois nós vamos voltar aqui para corrigir cada uma delas. Combinado? Então, meia horinha é o tempo para vocês resolverem essa questão que eu vou disponibilizar, tá? Você que está aqui no gravado, eu já vou fechar agora, né, a gravação, e depois eu volto para gravar novamente. Então, vão ser 3 vídeos distintos, tá bom? Mas aí, na volta, nós vamos retomar com as questões que eu vou disponibilizar lá no grupo. São questões de Decam, eu vou só colocar enumeradas, são bem facinhos. Acho que eu vou dar menos de meia hora. Daqui a pouco eu chamo vocês por aqui. Vão tentar responder, mas vão tentar responder sem olhar conteúdo. Por isso que eu não disponibilizei nenhum conteúdo para vocês ainda, tá certo? Tenta não ir no Google, tá bem aclamadozinho no juízo de vocês. São questões bem rápidas, de pensamento rápido, tá bom? Para ver como é que tá essa construção aí de saberes de vocês. E aí a gente volta já já para responder aqui no ao vivo, tá bom? Eu vou deixar a gravação agora, interrompi.